Bom dia, alunos. Olhe, esse é meu plano B, né? Quem é inteligente não morre na praia nunca. Então vamos nós. Eu acho que vai dar todo mundo para acompanhar a tela do computador, porque depois eu vou mandar essa aula para vocês. Eu consigo salvar quando a minha internet estiver legal, o meu Microsoft, ok? Mas eu consigo mandar para vocês não ficarem atrasados no assunto. A nossa aula de hoje é nutrição enteral e parenteral. E quando nós viemos de uma aula que nós falávamos de dietas, né, padrões de dietas hospitalares, aquelas dietas que nós falamos nas aulas anteriores, nas duas aulas anteriores, são para pessoas que estão hospitalizadas, né, porque são dietas padronizadas no ambiente hospitalar. Porém, esses pacientes, eles têm comorbidades ou patologias ainda leves, que eles conseguem fazer uma alimentação via oral, que a gente chama. O que é uma alimentação via oral, né? Ela auto se explica, é uma alimentação onde o paciente recebe toda a alimentação pela boca. E dependendo das especificidades, ela pode ser modificada, né? Nós temos a dieta normal, que é a dieta livre, temos a dieta pastosa, a dieta líquida, a dieta leve e a gente tem até ficar no jejum. Então, esses são os tipos de dietas padronizadas. Além do que eu mostrei para vocês, a gente tem as dietas para diabéticos, hipertensos, dietas laxativas, dietas constipantes, dietas renais, dietas para pessoas hepatopatas. Enfim, hoje em dia nós temos um protocolo, cada hospital grande, seja ele pequeno, médio, grande porte, ele tem um protocolo mínimo básico ou um protocolo já todo estruturado, grande, com todas as dietas que ele pratica, dependendo dos pacientes que ele recebe. Por exemplo, um hospital que é especializado em cirurgias cardiovasculares, ele só vai ter as dietas que interessem para aquele público dele. Dietas para público hipertensivo, né? Além das padrões que eu acabei de falar, mas para pessoas que são para o público deles. Então, eles não vão ter dentro do protocolo deles, do manual de dietas hospitalares, dietas para pessoas hepatopatas, né? Porque o forte dele opera pessoas cardiovasculares. A não ser que dentre esses pacientes dele, ele tem um paciente com a doença, né, com a patologia de coração e também com a patologia hepática, tá? Então, quando a gente tem esses pacientes que eles conseguem se alimentar via oral, nós oferecemos esse tipo de alimentação. Porém, a gente tem aqueles pacientes hospitalizados em casos mais graves que eles não conseguem fazer alimentação via oral. E aí, a equipe, né, multidisciplinar, que não é uma decisão só de um profissional, é um protocolo depois de várias anamneses, a anamnese do nutricionista, a anamnese do médico, uma verificação do enfermeiro, do fisioterapeuta, né? A gente chega a uma decisão de oferecer para esse paciente uma dieta interal ou parenteral. Aqui nós vamos ver as duas, ok? Olha, nutrição como função básica da vida. Os nutrientes, né, fornecidos pela ingestão adequada dos alimentos, aqui, né, adequados alimentos, são materiais de construção do qual é feito o corpo. A gente vê isso, né? Elas são essenciais ao crescimento, toda a nutrição. Então, mesmo o paciente dentro do ambiente hospitalar, a gente ainda tem, né, a obrigação e o dever de fornecer essa nutrição da maneira que ele pode receber, né? A gente tem toda a nutrição para realização pessoal, né? Moralidade, criatividade, espontaneidade, soluções de problema, ausência de preconceitos e aceitação dos fatos. Estima, autoestima, confiança, respeito aos outros, né, que a gente tem, amor, relacionamento, família, segurança e a parte fisiológica, respiração, comida, água, sono, homeostase e excreção. Então, a nutrição, gente, ela é como se fosse, nós já vimos uma pirâmide alimentar que mostra os grupos.
Aqui é como se fosse uma pirâmide da vida. Para todas essas atividades, gente, olha só como é interessante, a gente precisa de uma boa nutrição, porque senão, sem ela, a gente não consegue fazer nenhuma atividade, nem no âmbito pessoal, né? Segurança, amor, relacionamento, na própria fisiologia estrutural do organismo. Por isso é muito importante a gente ter essa nutrição. Quando a gente tem um desequilíbrio dessa nutrição, se a dieta do indivíduo está carente de alguns nutrientes essenciais, o organismo pode ser incapaz de crescer, manter-se ou regenerar-se. Nós vimos isso desde as aulas de carência de macronutrientes, micronutrientes, vimos como é que se forma a desnutrição, né? Tanto a desnutrição calórica como a desnutrição proteica, né? Que ela é uma maneira, né? É real, ainda persiste hoje no cenário atual de um desequilíbrio alimentar. Mesmo hoje em dia, atualmente, nós tendo a obesidade e o excesso de peso como um índice que cresce muito, um dado, mas ainda nós temos um desequilíbrio ainda calórico proteico sendo causado, né, e como decorrência a desnutrição. Quando a nutrição total do organismo está totalmente inadequada, a própria vida entra em risco. Nós vimos isso. Como é dentro do processo saúde e doença, nas nossas primeiras aulas nós vimos isso. Um dos fatores, dos pilares para a gente ter o estado de saúde é o alimento. É a alimentação. E dentro dessa alimentação a gente tem que ter um alimento. Lembro aqui para vocês, essa nossa alimentação, ela tem que ser provida, né? Ela deve conter alimentos, gente, que forneçam nutrientes. Se eu tenho uma alimentação a qual a base dela contenha ultraprocessados, que nós já vimos também, alimentos processados, alimentos muito açucarados, ricos em sódio, eu não vou ter nutrientes que o meu organismo necessita para desenvolver todas as atividades de forma funcional, para que eu desenvolva todas as minhas funções fisiológicas, orgânicas, mentais, pessoais, ok? Então a gente tem 4 processos dessa nutrição: a ingestão, digestão, absorção e eliminação. Esse processo aqui acontece, né? Todo mundo acontece dentro de um organismo. A ingestão é um processo de trazer o alimento e fluidos para dentro do trato digestivo. A digestão, né? Aí eu passo para o segundo passo. A digestão é o processo de desdobramento, que transforma pedaços grandes de comida em estruturas menores, que podem então ser absorvidas do intestino até o sangue ou a linfa, entrar na corrente sanguínea, né? Eu tenho a absorção, que é a mudança do alimento digerido do trato gastrointestinal para o sangue, né? Olha só, eu tenho aqui o transporte, né, do desdobramento. Aqui eu tenho a mudança do alimento, né? Ocorre primariamente nos 2, centímetros médios de intestino delgado, né? Nosso intestino, ele é grande, gente, ok? E no quarto, né? E para o transporte ocorre primariamente, depois disso, que entra no sangue, meu organismo, ele utiliza os micronutrientes que ele precisa, que são necessários para todo o organismo, né? Metabolicamente, eu tenho a eliminação. Geralmente, a eliminação desses produtos, através da urina, né? Ou das fezes, a gente faz essa eliminação, ok? Fatores que interferem na digestão, né? Eu tenho patologias. Patologias podem interferir na minha digestão. Um acidente vascular cerebral, paralisias, anorexia nervosa, lesões, ferimentos e cânceres da face de esôfago e a própria doença e o processo de hospitalização. Então, por exemplo, uma pessoa que sofre um AVC, essa pessoa pode estar em coma.
não tem como ela receber uma alimentação via oral, porque não tem como ela ficar sentada, não tem como ela realizar uma mastigação, não tem como ela realizar uma deglutição desse alimento. Vocês estão me entendendo? Uma pessoa que tem uma paralisia, ela também às vezes não tem esses movimentos coordenados de deglutição, de mastigação, de deglutição, ou então ela tem muito precário. E às vezes a gente tem que oferecer uma dieta para ela modificada, uma dieta pastosa. A maioria das pessoas que tem uma paralisia, elas recebem uma dieta via oral, porém toda pastosa ou líquida, entendeu? Ou então a gente escolhe esse tipo de dieta que a gente vai falar mais à frente, o enteral. As anorexias, o que acontece? A pessoa não come no processo de anorexia. Então, se ela não come, ela entra no processo de desequilíbrio, né? Tanto de macro como micronutrientes. A pele, né, começa a ficar escamosa, ficar seca, ela tem a queda de cabelos, ela tem as deficiências do próprio organismo que pode desenvolver, levar a outras doenças. Então, o que é que acontece? Para vocês entenderem, tipo de patologias podem levar, né, a impossibilidade de você ter uma dieta via oral. Quando você tem um quadro desse, a gente vai pensar nessas dietas interal ou parenteral, ok? Então, lembrando, enfermeiro, pega um caso de pessoas que têm patologias que impossibilitem de receber uma alimentação via oral, a gente vai pensar, né, nos tipos de dietas interais. Indivíduo nutrido. O que é que eu tenho um indivíduo nutrido? Cabelos brilhantes que não desprendem facilmente do couro cabeludo quando penteados. Cor da pele consistente, né? Eu tenho uma cor da pele consistente, sem ter pontos brancos, esbranquiçados, mais escuros, né? Olhos claros, brilhantes, com a esclera branca, né? Lábios lisos e rosados, sem nenhuma evidência de edema ou descamação ou ferimentos, né? Língua rosada com textura moça, né? Moça é o que acontece? Uniforme, né? Devido às papilas gustativas, sem nenhum edema. Eu não posso ter aquele tipo de língua, gente, que é toda rachada, esbranquiçada, entendeu? Geralmente a gente observa muito esse fator clínico, esse sinal clínico, perdão. Dentes adequados para morder e mastigar, que eu falei para vocês, eu preciso verificar isso. O tipo de esmalte do dente, né? Existe cáries, pele lisa, impacto, unha dos pés e das mãos retas, lisas, capacidade de ter unhas crescidas. Uma coisa, o fator de unha a gente observa muito da desnutrição, viu, gente? Unhas que eu tenho aquele abaulamento, que eu tenho uma unha aqui, ela tem um fundo, tipo assim, colher, que a gente chama. A unha da gente não é retinha, ela vem, parece que dá um fundinho e ela sobe. Ou então aquelas unhas, gente, que tem aqueles vários risquinhos brancos. Vocês já viram? Tem gente que tem a unha toda rajadinha de risquinhos brancos. Aquilo ali é um sinal também que indica alguma carência de vitamina, viu? Principalmente a gente observa muito nas desnutrições. Ruídos intestinais, né, no abdômen, ausculta, e bom tônus muscular, reflexos, né? Então, eu tenho que ter sinais de que esse indivíduo tem isso em desequilíbrio, para pensar, né, além do fato da impossibilidade de se alimentar. E olha aqui, quando eu tenho uma nutrição deficiente, cabelos quebradiços, sem brilho, né? Quando eu me desprendo na escovação, vem muito cabelo, áreas de pele mais claras na face e outras do corpo, pele seca, escamosa, viu? Edema facial abdominal generalizado, pontos coloridos não habituais nos olhos, né? Nas escleras dos olhos, perda do brilho da cor normal dos olhos, lábios rachados e edemasiados, língua excessivamente avermelhada ou pálida, aparência de lisa, né, da gordura pela atrofia das papilas gustativas, dentes inadequados que impossibilitam a mastigação, áreas abertas na pele, áreas secas, ásperas, né,
unhas finas, quebradiças, unha em forma de colher. Olha o que eu tava falando pra vocês, viu? E as unhas muito finas também, quebradiças, é sinal de deficiência. Por exemplo, as unhas daqui da professora, ó, elas estão bem curtinhas, né? Porém, eu tenho um quadro, muito tempo que eu cuido, que é de uma desnutrição, né? Cuido dela através da minha alimentação, mas se eu me descuidar um pouco, um dos primeiros sinais que eu consigo verificar se a minha alimentação está desregulada ou não, é a minha unha, né? Ela não consegue quebrar, ela é muito, crescer, quer dizer, ela é muito fininha, muito fininha. Às vezes é característica genética, né, também, mas a gente consegue modificar. Então, ó, eu tenho que ter as unhas, né, íntegras, e a gente observa muito a questão da unha. Abdômen demasiado, né, edematoso, ruídos intestinais ausentes ou diminuídos, vômitos persistentes, contusões ou petequias na pele, quando eu tenho muito aqueles pontos roxos ou vermelhos que aparecem, qualquer coisa que a gente bate fica contusão, a gente observa muito isso também. Taquicardíaca, irritável, se eu tenho aquela pessoa irritável, a gente viu que isso também é uma das características da desnutrição. As crianças e os adultos também irritativos, né? Crescimento retardado para a idade em crianças, fezes muito endurecidas, eliminadas com muita dificuldade, isso também é que a gente verifica, diarreia ou alteração dos hábitos intestinais. Quando, gente, um dos sinais muito rápidos que a gente consegue perceber um desequilíbrio dos nutrientes na alimentação, não patológico, mas um desequilíbrio leve que a gente pode ser tratado, é em questão das fezes. Quando eu tenho fezes poucas ressecadas, eu vou pensar numa hidratação, né? No tipo de alimento que eu tô ingerindo para ter tão pouco resíduo. Por exemplo, pessoas vegetarianas, elas vão muito, a quantidade de vezes que elas vão ao banheiro é muito maior do que as pessoas que comem carne. Por quê? Porque o intestino dessas pessoas que são vegetarianas funciona muito rápido. Por quê? Porque dentro da alimentação delas, a característica é o aumento da fibra. Elas têm muita fibra dentro da alimentação delas, e isso faz com que o intestino funcione, né? Então essa pessoa geralmente, ao invés de ir uma vez ao dia ao banheiro, ela vai 3, né, vezes ou 4 vezes. Pessoas que têm uma alimentação vegana, por exemplo, elas vão em média de 3 a 4 vezes no dia ao banheiro, entendeu? Porque o intestino funciona muito rápido, a quantidade de fibra contida na alimentação é alta, então ela tem, né, um intestino funcionante, né, bem rápido. Dentaduras mal ajustadas e baixa renda também. O que acontece, professora, baixa renda, a gente sempre investiga, tanto em estudos populacionais como individuais. Por quê? Porque dependendo da renda do nosso paciente, gente, ou a característica dessa renda que me indica, eu tenho mais ou menos como supor a característica dessa alimentação. Vocês querem saber como? Uma coisa, se eu tenho uma pessoa, por exemplo, que a gente está nesse processo agora de pandemia, que está todo mundo em casa, e as pessoas menos favorecidas, elas estão recebendo esse crédito, esse auxílio emergencial do governo, né? São pessoas que elas não podem trabalhar, então elas estão vivendo com essa renda, que é uma renda baixa. Então, se eu tenho uma família, por exemplo, que tem 5 pessoas na casa, e eu recebo esse auxílio emergencial, eu tenho que comprar alimentos que dê para o mês, para me manter. Então, o que eu vou pensar? Eu vou comprar alimentos que rendem, eu vou comprar arroz, eu vou comprar feijão, eu vou comprar macarrão, eu vou comprar ovo, eu vou comprar tipo de biscoito, eu vou comprar farinha. Essa pessoa, ela não vai ao mercado com uma renda, né, que ela tem que fazer uma compra de alimentos que dê para um mês, e ela não vai no mercado para comprar salmão, para comprar uma pescada amarela, que é um item muito caro. Por quê? Porque ela tem que ter quantidade de alimentos que dure um mês para 5 pessoas. Você está entendendo? Então, a característica dessa alimentação que ela vai ter vai ser uma alimentação que tenha por base alimentos com carboidratos. Você está entendendo? Com carboidratos. E geralmente a alimentação com carboidratos simples, ela não é muito rica em fibra. Aí eu vou pensar dessa maneira.
Viu como é interessante? Então a gente verifica isso, né? Então nós podemos pensar em terapia nutricional quando eu vejo doenças que me impossibilitem de ter uma alimentação via oral e também quando eu percebo um desequilíbrio nutricional nessa pessoa. Um conjunto de procedimentos terapêuticos empregados para manutenção ou recuperação do estado nutricional por meio da nutrição enteral ou parenteral, ok? E aqui eu tenho a minha nutrição, terapia nutricional. Olha só, minha primeira escolha sempre vai ser a nutrição oral, né? Dieta normal ou a especial modificada. Quando eu não tenho como oferecer essa nutrição via oral, eu vou pensar na minha segunda opção, a nutrição via enteral, através de sondas. E aí, quando também o meu paciente é impossibilitado de receber esse tipo de nutrição, eu vou pensar na minha terceira via, nutrição parenteral, a intravenosa, ok? Olha aqui, ó. Eu tenho na minha nutrição oral, geralmente, na minha nutrição enteral, na sonda, eu tenho um tubo, ela entra, né? Ou pelo nariz, ela vem, ó, todo o intestino e geralmente ela acaba aqui, né? No tubo gastrointestinal. Ou então, ó, eu tenho uma via que pode ser entrar aqui, uma possibilidade. Eu tenho outra possibilidade de ter um tubo, né? Que entra pelo intestino, como é que se fala? No gastro, né? Aqui. Eu tenho outra via, outra possibilidade que pode ser pelo jejum, a jejunostomia. Eu tenho a gastrostomia, né? E aí eu tenho o nasojejunal, que eu posso ter esse tubo aqui, ou o nasoduodenal, esse tubo aqui. Então eu posso pensar, ó, gente, como que eu vou oferecer essa sonda, né? Essa nutrição enteral. A gente verifica tudo isso aqui, ó. Eu vou ter um tubo. Ah, mas eu posso fazer a nutrição nasogástrica. Nasogástrica. Ela vem parar aqui, ó. Viu? Eu tenho uma gastrostomia. Então a gastrostomia, né? Eu entro aqui, ó, diretamente o tubo é acoplado aqui. Ah, mas eu tenho uma jejunostomia. Bem direto no jejum. E aqui eu tenho o nasojejunal e eu tenho a nasoduodenal, que ela entra aqui pelo duodeno, parando, e essa nasojejunal, bem aqui. Essa figura, gente, tá muito legal para vocês entenderem ela. Deixa eu ver se eu viro mais para cá para vocês entenderem. Não sei se eu consigo dar zoom. Ah, eu consigo dar zoom. Olha que legal, gente, eu dando zoom aqui. Ai, meu Deus. Ok, deixa eu virar mais para cá. E aqui, ó, é só vocês acompanharem. Na nutrição enteral, eu posso ter essas escolhas de vias. A nasogástrica, na gastrostomia, jejunostomia, nasojejunal, nasoduodenal. E a parenteral, professora, ela é na veia. Olha aqui, a alimentação direto eu posso ligar na veia ou, ó, viu? Nutrição parenteral e a nutrição enteral, né? Ok, ó, nasogástrica. Eu tenho outra via aqui também que é acoplada, tá bem? Ó, a nutrição enteral. O que é essa nutrição enteral? Deixa eu diminuir o zoom aqui, gente. Tá bom? Eu acho que tá bom para vocês entenderem. Deixa eu botar aqui a câmera. Deixa eu botar. Pera aí, gente. Deixa eu botar bem direitinho. Pronto, acho que tá legal. Nutrição enteral. A nutrição, ela é considerada preferida pela terapia nutricional. Por quê, gente? Porque eu não chego a ter uma nutrição intravenosa, né? Comprometer. E o que a gente quer, gente? Em toda patologia, por mais grave que seja, a gente quer preservar os movimentos peristálticos. A gente quer manter isso aqui funcionando. Porque se a gente ficar muito tempo sem isso aqui funcionar, quando a gente deixa uma dieta parenteral, a gente tem que começar, né, por aqui. A gente tem que sair da dieta parenteral e a gente tem que fazer uma dieta de introdução que pode demorar muito. Por quê? Porque ela passou muito tempo sem um trato gastrointestinal sem funcionar, entendeu? Então, a gente sempre, a primeira via, a primeira escolha é através das sondas, tá? E essa nutrição enteral considerada preferida pela terapia nutricional, pelo que eu acabei de falar,
Pois apresenta várias vantagens. Olha as vantagens, tanto fisiológicas como metabólicas, de segurança, como também de custo, benefício em relação à nutrição parenteral. Nutrição parenteral, gente, é um custo muito elevado. Garantir a nutrição adequada, suprir a demanda metabólica decorrente de diversas patologias e situações de estresse, corrigir a desnutrição aguda ou crônica e a hipoproteinemia, né, o aporte pouco de proteína, promover o apoio nutricional mais seguro, fisiológico e econômico, ok? Eu tenho. Então, toda vez quando eu vou entrar numa dieta interal, gente, tanto o acompanhante como o paciente, eles têm que estar cientes do que vai acontecer. Eu tenho que explicar como é um procedimento. Eu tenho que explicar por quê. Primeiro, eu tenho que explicar por que nós vamos escolher esse procedimento. Segundo, eu tenho que explicar como é esse procedimento. Terceiro, eu tenho que explicar os riscos e a segurança desse procedimento para esse paciente. E por último, eu tenho que informar o tempo que esse paciente vai estar recebendo esse tipo de nutrição, né, via interal. Então, a gente tem que explicar isso. Geralmente, quem é que explica? É nutricionista. A gente vai lá, faz toda a explicação, como começar, a gente verifica, tira todas as dúvidas, tanto com o acompanhante como o paciente. E aí, no momento, a gente oferece. Uma coisa que é importante vocês saberem, gente, que muita gente confunde. Professora, mas quem cuida da nutrição interal parenteral é o nutricionista. Ah, então, enfermeira, a gente só fica acompanhando. A gente vai lá, a gente diz, informa, mas quem acopla, gente, olha, quem faz todo esse procedimento de acoplar a sonda onde está direitinho, sabe quem é? A equipe de enfermagem, a equipe médica. Isso aqui é com vocês. A gente cuida do planejamento, da escolha da melhor dieta, né? E qual a via. Geralmente, quem escolhe também a via é a equipe médica, né, nutricional. Então, geralmente o médico diz, e quem aplica a sonda é a equipe de enfermagem, né? Vocês vão lá, faz a aplicação da sonda, como também da retirada também. Isso é a equipe de nutrição, a equipe de enfermagem, perdão, tá? Olha só vocês, a importância. Professora, aí nutrição não faz nutricionista? Não. A gente não faz a introdução, né, a colocação de nenhum tipo de sonda e nem retirada. Só em casos emergenciais, viu? Que a gente precisa, que não tem uma pessoa para fazer isso. Olha só, como é que a gente faz essas escolhas, gente? Esse gráfico aqui é muito legal. Eu tenho uma alimentação insuficiente ou que tem risco ou desnutrição. O que eu vou pensar? Eu tenho o meu TGI funcional. O que é TGI, professor? Meu trato gastrointestinal. Tá funcionando? Apesar da patologia que meu paciente tem, está funcionando. Ah, se está funcionando, eu vou pensar na nutrição oral ou na nutrição enteral. Ok. Nutrição tá ingerindo, tem dente, tem todas as possibilidades de receber uma dieta oral? Tem, pois a gente pensa na dieta oral, mais suplementos, que eu falei para vocês. Hoje em dia eu tenho suplementos cada vez mais específicos que eu posso introduzir, que eu posso começar a suplementar essa dieta. Por quê? Porque às vezes depois, dependendo da modificação dela, é uma dieta líquida. É uma dieta oral, mas ela é líquida. E aí nós vimos que eu não tenho como oferecer todo um aporte grande, tanto de calorias e às vezes micronutrientes. E aí a gente entra com um suplemento, viu? Para fazer a recuperação, uma recuperação mais completa, né? Em um tempo mais eficiente. Então a gente pensa já assim com um suplemento, tá? Aí o que